Bom dia, pessoal. Como eu sou um professor legal, dou bom dia para os alunos. Mas vamos lá, definição. Galera. Definição. E não reclame não. É a definição de diferenciabilidade. Ah, não sei, meu filho. Aí você está querendo demais. Sejam F uma função e P o número real, tá? Nós dizemos que F é diferenciável em P. Nós dizemos que F é, tá, beleza aí? Quadrado. Em P, tá? A função são duas entidades, uma função e um número real. Então nós dizemos que F é diferenciável em P quando o P pertence ao domínio da função, a primeira condição de diferenciabilidade, e o limite. O seguinte limite. Limite com x tendendo a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Esse limite aqui, ele existe e é igual a um número real. Ele existe e é um número real. Ó, para qualquer limite tá focado, tá? Tá focado aí? Tá? Para qualquer limite, há 4 possibilidades mutuamente excludentes. Quer dizer, se um ocorre, a outra não pode ocorrer. O limite é um número real. O limite é mais infinito. O limite é menos infinito. Ou o limite não existe. Essas são as 4 possibilidades para um limite, qualquer limite. Ele ser igual ao número real, ele ser mais infinito, ele ser menos infinito, ou ele não existir. E se uma dessas coisas ocorre, as outras 3 não ocorrem. Se uma das possibilidades ocorre, as outras 3 possibilidades não ocorrem. Por isso é que diz, são 4 possibilidades mutuamente excludentes, tá? Então, quando esse limite aqui existe, tem um número real, e é um número real, você diz que a função f é diferenciável em P. Esse é o limite do cálculo, é a razão de ser do cálculo. É esse limite, por exemplo, que vai dar a reta tangente. É esse limite que vai dizer aonde uma função é crescente, onde ela é decrescente. É esse limite que vai te possibilitar esboçar gráfico. É esse limite que vai te possibilitar encontrar máximo e mínimo de uma função no conjunto, que é uma aplicação. É esse limite que vai poder você relacionar taxas de crescimento. Tem várias implicações desse limite. Esse é o limite do cálculo, é o limite do quociente de Newton. Então, vamos começar com um exemplo. Pega a função raiz quadrada, tá? Seja f a função dada por f de x igual a raiz quadrada de x. Então, eu vou logo começar com uma pergunta. A função f é diferenciável? A função f é diferenciável. Pegar a raiz cúbica. A função f é diferenciável
em 1, por exemplo, número 1, pergunta. Bem, é por quê? Não? Vai ser um número real. Vai ser um. Hã? Vai ter um limite, vai ser um número real. Seria um. Que limite? Você tem que olhar para cá. Ó, você tem que olhar, Olha, como eu fiz uma pergunta sobre diferenciabilidade, você deve respondê-la à luz da definição de diferenciabilidade. Você não pode responder usando outra coisa. Entendeu? Entendeu? Está aqui a definição. Uma função é diferenciável em P. Então, para essa função é diferenciável em 1? Vamos ver. Por que você está respondendo que não é? Você tem que verificar. Primeiro, 1 está no domínio de F? Primeiro, 1 pertence ao domínio de F? Sim, pois domínio de F é quem? É os reais. Então, todo número real está no domínio de F. Agora, isso não diz tudo sobre a diferenciabilidade. Eu preciso verificar o quê? Além disso, eu já estou positivando, tá? Que vai ser. Além disso, vamos calcular que limite. Qual é o limite que eu tenho que calcular para ver se ela é diferenciável no 1? Qual é o limite? Limite quando o quê? Quando x tende a 1. Que frase horrível, quando x tendendo a 1. É quando x tende a 1. Limite quando x tende a 1 de quem? F de x menos f de quem? De 1. O P é 1 sobre x menos 1. Isso aqui é o quê? É o limite quando x tende a 1 de quem, hein? Vamos lá, só substituir. F de x, raiz cúbica de x, menos o quê? De 1 sobre x menos 1. É gripe mesmo. Isso aqui é o limite quando vai espirrar para lá, viu, cara? Tá? É o limite quando x tende a 1. Aí, ó, observe uma coisa. Se a função f é contínua em P, se a função f é contínua em P, inicialmente esse limite é uma indeterminação. Porque o limite do numerador é 0, o limite do denominador também é 0. Então eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0. Se a função f é contínua em P, isso é verdade. Esse limite é inicialmente uma indeterminação. Porque é um limite 0 sobre 0. E aí eu tenho que fatorar, eu tenho que me virar aqui para resolver esse limite. Aí aqui, como é que eu faço, hein? Fica raiz cúbica de x. Aqui embaixo, como é a fatoração? Vou fazer logo direto, vocês já são careca de saber. Raiz cúbica de x menos 1, né? Certo? Vezes o quê? Né? Eu estou fatorando x menos 1. Vezes raiz cúbica de x ao quadrado, mais o quê? Raiz cúbica de x, mais quanto? Mais 1. E em cima fica raiz cúbica de x menos 1. Por tudo que eu já fiz aqui, eu posso logo ir direto. Aí agora, isso fica o quê? Fica o limite com x tendendo a 1 de quem? De 1 sobre raiz cúbica de quê? Raiz cúbica de x ao quadrado. Mais raiz cúbica de x, mais 1. E quanto é que dá esse limite? 1/3, que é um número real. Pronto! As duas condições de diferenciabilidade exigidas na definição são satisfeitas. Primeiro, o 1 está no domínio da função. Claro que tem que ter isso aqui. Porque como é que eu vou calcular esse limite sem o P? Como é que eu vou calcular f de P se P não estiver no domínio da função? Tá? Entendido? Então, 1 está no domínio da função e esse limite é o número real. Como é que se diz, meu garoto? Logo. Já usou logo demais. Assim, f é o que? Ou portanto, f é diferenciável aonde? Em 1, garoto. Tá? Próxima pergunta. Diga. Tem como testar se o f é diferenciado em todos os reais? Tem. Vamos lá. Todos os reais já... Vamos ver.
Vamos ver, ó. Próxima pergunta. F é diferenciável em zero? Vamos primeiro nos casos particulares, pra você aprender, depois ir para o geral. A F é diferenciável no zero? Mas faz todo sentido a sua pergunta, viu? Na realidade é isso que a gente quer saber. Quando eu pego uma função, eu vou querer saber aonde ela é diferenciável. Então, será que a F é diferenciável no zero? Bem, zero pertence ao domínio da função. Pertence? Pertence. E agora, quem é o limite? Aí qual é o limite que eu vou atrás aqui? Qual é? Limite com x tendendo a zero de quem? F de x menos f de zero. O P é zero sobre x menos zero. Isso aqui é o quê? É o limite com x tendendo a zero de quem? Vai ficar raiz cúbica de x sobre x, porque f de zero, quem é f de zero? Zero. X menos zero dá x. Entenderam aí? Então isso é igual, aí dá zero sobre zero, mas eu posso escrever isso como sendo o limite com x tendendo a zero de quem? Fica a raiz cúbica de x em cima, e embaixo o x eu fatoro como raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Porque porque o x é a raiz cúbica de x à terceira. E aí eu posso escrever dessa maneira, não posso? E agora eu posso cancelar a raiz cúbica de x como raiz cúbica de x, então fica o limite com x tendendo a zero de quem? De 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado. E quanto é que dá esse limite pela aula passada? Mais infinito. Mais infinito. Porque quando o x tende a zero, o denominador tende a zero e tende a zero por valores positivos. Não importa se o x tende a zero pela direita ou se o x tende a zero pela esquerda. Esse denominadorzinho aqui, ele tende a zero por valores positivos. De modo que o limite, ele existe, mas ele é igual a mais infinito. Portanto, pela definição, a função não é diferenciável. Portanto, o limite existe, mas ele é mais infinito. Para ser dita diferenciável no zero, o limite precisava ser um número real. Portanto, a função f não é diferenciável aonde? No zero. Agora vamos pegar um P diferente de zero. Isso que eu fiz por 2, ela é diferenciável no 2. Será que ela é diferenciável em qualquer P diferente de zero? É, vamos ver. Tá? Dado P diferente de zero, no zero não é. Tá? Ou seja, essa função, você já tem um exemplo de uma função que não é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Tá? Dado P diferente de zero, quanto tempo aí, meu filho? 13. Ah, ainda tem tempo. Dado P diferente de zero, agora eu vou pegar P diferente de zero, tá? P está no domínio da F. E agora qual é o limite que eu vou olhar? Qual é? Limite com x tendendo a P de quem? De f de x menos f de P sobre x menos P, que é igual ao limite. P é diferente de zero, hein? É o limite com x tendendo a P de quê? Da raiz cúbica de x menos raiz cúbica de P sobre x menos P. Tem que dar uma indeterminação. A função raiz cúbica ela é contínua. Função f sendo contínua em P, esse limite é uma indeterminação 0 sobre 0, certo? Que é o caso aqui. Então isso aqui vai ficar o quê? Limite com x tendendo a P. Aí eu fatoro embaixo, você já sabe a fatoração, sabe? Aqui fica raiz cúbica de x ao cubo menos raiz cúbica de P ao cubo, que a fatoração vai dar o quê? Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de P vezes o quê? Raiz cúbica de x ao quadrado mais
raiz cúbica de x mais o quê? Raiz cúbica de... Desculpe, errei. XP, né? Tá faltando aqui. Raiz cúbica de quê? De XP. Que é a raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de p, que dá a raiz cúbica de xp, mais raiz cúbica de p ao quadrado. Tá? E em cima fica raiz cúbica de x menos raiz cúbica de p. Tá certo? Tá bem? E informa aí pro Google que eu não estou fazendo propaganda da XP Investimentos. É uma coincidência. Tá? Então, isso aqui é o limite com x tendendo a p, né? Cancela, né? Corta, facão nesse negócio, então fica raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x vezes p, né? Mais raiz cúbica de quem? P ao quadrado. Isso aqui dá quanto, hein? O p é diferente de zero. Então isso aqui dá o quê? Dá 1. O x tendendo a p. Olha, o p é constante, viu? É o x que está tendendo a p. Dá quanto? 3 raiz cúbica de quê? P ao quadrado. Por quê? Porque esse limite aqui é raiz cúbica de p ao quadrado. Esse limite aqui é a raiz cúbica de p ao quadrado. O p é constante. Olha, quando eu faço o limite com x tendendo a p, tudo que depende só de p é constante no limite. Aí vale o limite da constante a constante, tá? E isso aqui é um número real, porque o p é diferente de zero. Logo, a função f é diferenciável em p. Logo, f ela é diferenciável em p. Pronto, tá? Ou seja, essa função ela é diferenciável em cada número do seu domínio que é diferente de zero, tá? Mas como eu sei que a função f, por exemplo, ela não é diferenciável em algum número? Tipo, por exemplo, o senhor pegou o zero como exemplo. Sei. Mas podia ser qualquer um outro, não? Podia. Por exemplo, se você pegar a raiz cúbica de x menos 2, ela não vai ser diferenciável no 2. Porque o 2 anula a raiz cúbica. E a gente vê exatamente, regra da cadeia, mais na frente você vê essas coisas, tá certo? Tá? Quando estiver estudando a regra da cadeia, a gente vai mencionar esses fatos. Não é que a regra da cadeia é precisamente daí, certo? Mas é o seguinte. Bora lá. Seja G. Quanto tempo aí, garoto? 18. Dá uma parada. Reiniciar.